Eu sou o pastor Tomás Benites, do canal Meditar. Nós estamos meditando no texto que mostra para nós, desde o momento que Jesus é sepultado, e nós vamos até a sua ascensão, quando Jesus sobe aos céus. No vídeo anterior, nós meditamos no aparecimento de Jesus pela 8ª vez, a mais de 500 discípulos, conforme o apóstolo Paulo relata na primeira carta aos irmãos de Corinto. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, que diz assim: Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Esse agora é no tempo de Paulo, há quase 2000 anos. Esse evento citado pelo apóstolo Paulo não se sabe exatamente onde ocorreu, nem mesmo depois de quanto tempo após o domingo da ressurreição. Mas tudo indica que foi na Galiléia, pois o anjo que apareceu para as mulheres na manhã da ressurreição pede para elas irem avisar os discípulos para eles irem para Galiléia. Quando elas saem, logo depois Jesus aparece para elas e fala novamente: avise os meus irmãos para irem para a Galiléia. Então eu acredito que tenha sido na Galiléia esse evento onde Jesus aparece para mais de 500 pessoas. Nesse vídeo de hoje nós vamos meditar na 9ª aparição de Jesus. Eu peço a vocês que fiquem até o final, que eu tenho uma revelação importante no final. Nessa aparição, Jesus aparece a Tiago. Não temos uma descrição, temos somente uma observação do apóstolo Paulo dizendo que de fato Jesus apareceu, conforme 1 Coríntios 15, versículo 7, que diz: depois ele apareceu a Tiago. O apóstolo João fala somente isso: depois Jesus apareceu a Tiago. Quem é esse Tiago? Isso é importante a gente meditar. Trata-se de Tiago, meio-irmão de Jesus. Fique comigo até o final que eu vou explicar direitinho esse Tiago, meio-irmão de Jesus, conforme está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 55, o qual não acreditava antes da ressurreição de Jesus. Apesar de Tiago ser meio-irmão de Jesus e ter vivido desde criança junto com Jesus, ele não acreditava em Jesus. Está escrito em João capítulo 7, versículo 5. Mas depois se reuniu ao grupo dos apóstolos. Está escrito em Atos capítulo 1, versículo 14. Depois passou a ocupar uma posição de destaque na igreja de Jerusalém. Depois que Jesus ressuscita, sobe aos céus, o Tiago, então, ele ocupa uma posição importante na igreja de Cristo em Jerusalém. Não fica claro nas Escrituras onde e quando se deu esse aparecimento a Tiago. Vamos aqui para o encerramento, onde eu quero deixar para vocês um ensinamento, porque eu percebo que muitos cristãos não têm esse conhecimento, esse entendimento. Então é importante nós meditarmos um pouquinho em relação a esse Tiago. Quem é esse Tiago? Meio-irmão de Jesus? Mas Jesus não é único filho? Vamos entender isso? Eu já gravei um vídeo anteriormente, vocês podem procurar no canal Tomás Benites, canal Meditar. Lá tem um vídeo específico dizendo que Jesus não é o filho único, mas eu vou reforçar aqui para vocês. Que está em Mateus capítulo 13, versículos 54 a 56. E chegando à sua terra, quer dizer, quando Jesus chega à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? As pessoas ficavam admiradas com as frases, com o ensinamento de Jesus e os seus feitos. Não é este, olha só a pergunta que eles fazem entre si, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? A audiência que estava na sinagoga, os judeus que estavam na sinagoga,
conheciam Jesus desde que Jesus era criança e que era filho do carpinteiro. E eles sabiam que Jesus tinha irmãos. Então eles perguntavam, não é esse o filho do carpinteiro que tem como filhos Tiago, José, Simão e Judas? E importante, não vive entre nós todas as suas irmãs? Então Jesus, ele não é filho único. Jesus, ele tem irmãos, ele tem irmãs. Naquele tempo, os irmãos eram contados e tinham um nome revelado nos livros e tudo. As mulheres simplesmente diziam as mulheres. Muitas filhas Maria teve. Porque muitos dizem Maria virgem. Antes de Jesus nascer, Maria de fato era a virgem escolhida por Deus para que dela viesse o Redentor. Porém, depois que Jesus nasce, Maria tem uma vida comum, uma vida normal de um casal, mulher e marido. Então, Maria e José tiveram muitos filhos, 4 homens e mulheres. Então, Jesus não é filho único, ele é filho único na Trindade Augusta. Deus é um só Deus, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é Jesus. Então, o Filho de Deus, ele é filho único. Porém, Jesus encarnado como filho de Maria, filho do Espírito Santo, ele é terreno, ele é daqui da terra, por isso que ele tem irmãos. Irmãos, meio-irmãos. Os irmãos são filhos de Maria, porém de José. Jesus é filho de Maria e do Espírito Santo. Se vocês gostaram, dê um like, compartilha, se inscreva no canal, manda para sua lista toda, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.